Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir uma história a respeito da Páscoa. Mas quando a gente fala sobre Páscoa, o que você pensa? Normalmente nós pensamos aquilo que a gente vê na mídia, sobre os ovos de chocolate, o coelhinho da Páscoa, mas isso não é o que realmente é a Páscoa. A Páscoa é mais do que apenas um chocolate. Ela nos fala da vida. E ela nos fala também sobre a esperança, mas a vida e a esperança que só podemos ter em uma pessoa que nos dá, que é Jesus. Jesus é que nos dá a vida e que nos dá a esperança. Todos nós vivemos aqui neste mundo, mas eu te pergunto, esta vida é tudo que existe? Existe alguma esperança depois que a minha vida neste mundo acabar? Deus usou uma família que viveu há cerca de 2000 anos atrás para nos ensinar uma importante lição. Essa família haviam duas irmãs e um irmão que também era adulto. Eles se amavam muito. E aprendemos sobre esta família aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E sabe, tudo que está escrito aqui nesta Bíblia é verdadeiro e correto. As irmãs eram Maria e Marta, e o seu irmão se chamava Lázaro. Você pode dizer comigo o nome deles? Maria, Marta e Lázaro. A Bíblia também nos conta que eles tinham muitos amigos e tinha um amigo muito conhecido por todos, e o seu nome era Jesus. Eles tinham um amigo chamado Jesus. E Jesus viajava bastante, ensinando muito as pessoas sobre Deus e sobre como viver nos caminhos de Deus. Jesus também fazia muitos milagres, coisas que somente Deus pode fazer. Jesus podia fazer milagres porque ele é o Filho de Deus. Ele veio do céu para nascer como um ser humano e viver aqui neste mundo entre as pessoas que ele criou. Jesus tinha todo o poder de Deus. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele fez cegos enxergarem, paralíticos andarem e curou muitos doentes. Algumas pessoas não entendiam Jesus. Na verdade, algumas pessoas odiavam Jesus. Elas queriam matá-lo. Outras pessoas ouviam que ele ensinava e viam que ele fazia e acreditavam que ele era o Filho de Deus. Maria, Marta e Lázaro acreditavam em Jesus e que Jesus tinha todo o poder para curar as pessoas. E eles amavam a Jesus e Jesus os amava também. Só que um dia Lázaro ficou muito doente, e suas irmãs ficaram preocupadas com ele. Elas achavam que Lázaro não iria melhorar, então fizeram a melhor coisa que elas podiam fazer. Elas mandaram chamar Jesus e falaram para ele que Lázaro estava doente, porque elas confiavam que Jesus era a única esperança naquele momento. E quando Jesus recebeu a notícia, ele esperou ainda mais alguns dias para ir até Lázaro. Durante esses dias, Lázaro morreu e Jesus esperou porque tinha um plano. 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus chegou com seus discípulos. E a primeira coisa que Maria e Marta fizeram e disseram quando viram Jesus foi: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estavam certas. Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro. Ele já tinha curado pessoas antes, mas Jesus permitiu que Lázaro morresse porque queria mostrar aos seus amigos uma coisa importante sobre ele mesmo. Marta estava muito triste pela morte de Jesus e Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição
e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus dá vida. Parecia uma coisa estranha que Jesus disse. Lázaro acreditava nele e agora Lázaro estava morto. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava falando de dois tipos diferentes de vida: a vida física e a vida espiritual, a vida eterna. A vida física é essa que nós temos no nosso corpo. Uma vida que não dura para sempre. As pessoas morrem. A vida eterna dura para sempre. Quem confiar em Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, que pode nos livrar do pecado, viverá com Deus agora e eternamente. Não importa o que acontecer na vida dessa pessoa, Deus está com ela e ajudará a viver no caminho dele. A vida eterna é a esperança que só as pessoas que acreditam em Jesus têm. A esperança é saber com certeza que Deus fará o que Ele prometeu. Jesus dá a esperança. E Jesus perguntou a Marta se ela acreditava que Ele poderia dar vida. E ela disse que sim. Ela disse que confiava que Jesus poderia dar vida, porque Marta sabia quem era Jesus, o Filho de Deus. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus? O nosso Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Iguais em eternidade, perfeição e poder. Três pessoas, mas que são um só Deus. Lá no princípio, Deus, o Deus triuno, criou o mundo e tudo que nele existe. E Jesus deu vida a todas as criaturas do mundo, inclusive você. Jesus dá vida. Ele conhece a batida do seu coração, cada respiração sua, porque Ele deu vida ao seu corpo quando você estava na barriga da sua mãe. Jesus tem o poder de criar a vida. Ele deu vida para o seu corpo, mas Ele fez mais. Jesus amou você com um amor maior e mais forte e mais maravilhoso do que você poderia imaginar. Esse é Jesus. Marta sabia que Jesus é Deus e ela disse isso. Quando Jesus viu todas as pessoas tristes por causa da morte de Lázaro e viu como Marta e Maria estavam, ele ficou profundamente incomodado. Ele estava triste com elas e por causa da tristeza que a morte traz para o mundo. Jesus perguntou onde Lázaro estava sepultado. Lágrimas encheram os olhos de Jesus. O Filho de Deus, que é perfeito, chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou pela tristeza que a morte traz ao mundo. Talvez alguém que você ame tenha morrido e leva muito tempo para você se sentir normal novamente. Talvez você tenha chorado muito. Talvez você tenha ficado muito quieto depois de tudo. Talvez você esteja até com raiva. Talvez queira saber por que as pessoas morrem. Estes não são sentimentos errados. A morte acontece mesmo. Ela veio ao mundo por causa do pecado. O pecado trouxe dor, trouxe tristeza, e isso afeta a mim e afeta você. A Bíblia diz que todos pecaram, e o pecado separa você de Deus. Todos pecaram, inclusive você. Quando você faz as coisas do seu jeito, em vez de fazer o que Deus quer, você peca. E é por causa do seu pecado que você está vivendo uma vida separada de Deus. O pecado também traz desesperança, o sentimento de que nada vai mudar e de que você está preso para sempre, no mesmo lugar. Mas Jesus dá vida, Jesus dá esperança. E quando Jesus chorou, ele estava chorando por causa da tristeza que a morte traz. Algumas pessoas viram Jesus chorando e elas comentaram: veja o quanto ele amava Lázaro. Outras pessoas disseram: ele fez um cego ver, não poderia ter curado Lázaro? As pessoas levaram Jesus até a sepultura.
E naquela época, quando uma pessoa morria, eles enrolavam ela em panos e o corpo dela e colocavam numa caverna, que eles chamavam de sepulcro ou túmulo, e colocavam uma grande pedra na entrada do sepulcro. Jesus olhou para o sepulcro de Lázaro com lágrimas nos olhos. Então Jesus ordenou que a pedra fosse retirada. Depois ele fez o que ninguém esqueceria. Ele elevou os olhos aos céus e ele disse em voz alta: Lázaro, venha para fora. Maria e Marta e a multidão ficaram maravilhados quando Lázaro, que tinha morrido há 4 dias, saiu para fora, saiu do sepulcro. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele ainda estava enrolado nos panos. E Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus tinha dito para Marta que ele é a ressurreição e a vida. E ele provou isto naquele dia. Jesus dá vida. Ele trouxe a vida e a esperança para Lázaro e sua família. Jesus dá esperança. As pessoas que odiavam a Jesus não ficaram felizes com o que ele fez. Na verdade, só aumentou o desejo de matarem Jesus. Eles queriam impedir que mais pessoas acreditassem nele. Menos de 2 semanas depois que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, Jesus foi preso pelas pessoas que o odiavam. Jesus não tinha feito nada de errado. Ele tinha dito a verdade sobre quem ele era e é para todas as pessoas. E as pessoas o odiavam por causa disso. Elas o levaram para ser julgado, porque estavam com raiva de Jesus, dizer que ele era o Filho de Deus. Ele apanhou, foi cuspido, machucado e até quase não ser mais reconhecido. Por que Jesus deixou que fizessem isso com ele? Ele podia ressuscitar pessoas. Certamente ele poderia impedir que aquelas pessoas o ferissem. Mas Jesus sofreu de livre vontade. Ele estava abrindo um caminho para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus e ter uma vida com ele. Jesus foi pregado numa cruz. Olha aqui como é que Jesus estava lá na cruz. E essa cruz era uma forma demorada e dolorida de morrer. Eles colocaram pregos em suas mãos e pés e colocaram a sua cruz entre as cruzes de 2 criminosos. Jesus ficou pendurado na cruz por 6 horas. Sabe, Jesus já tinha ressuscitado pessoas. Ele tinha o poder de descer da cruz e acabar com todo esse sofrimento e dor. Mas ele escolheu não fazer isso. Ele morreu de livre e espontânea vontade na cruz. E fez isso porque ele estava abrindo um caminho para você ter uma vida com Deus. E uma vida agora e para sempre. Ele estava levando o seu pecado sobre si. Jesus era o único que podia ser o nosso substituto. Receber o castigo dos nossos pecados, que os nossos pecados mereciam, porque ele não tinha pecado. Jesus era justo e perfeito. Ao morrer em nosso lugar, Jesus abriu um caminho para você e para mim, para podermos ter uma vida com Deus. Foi este o motivo que ele veio ao mundo. O corpo de Jesus foi retirado da cruz, envolvido em panos e colocados no sepulcro. E uma grande pedra foi colocada na entrada para assegurar que ninguém pudesse entrar. Até mesmo soldados foram colocados do lado de fora para guardar o local. Os amigos de Jesus ficaram tristes e assustados. Eles tinham colocado sua esperança em Jesus. É Jesus que dá esperança.
mas ele agora estava morto e eles estavam sem esperança. Porém, a história não termina aqui. No terceiro dia, depois da morte de Jesus, algumas mulheres que eram seguidoras de Jesus foram até o sepulcro. Elas ficaram surpresas e assustadas porque tinham removido a pedra que estava na entrada. E sentados na pedra haviam dois anjos. Anjos são mensageiros de Deus. E os anjos disseram: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. As mulheres ficaram cheias de alegria. Jesus não estava morto. Ele ressuscitou e venceu a morte de uma vez por todas, porque Jesus dá vida. A informação de que Jesus estava vivo rapidamente se espalhou. Jesus está vivo, era o que as pessoas falavam. Jesus apareceu diversas vezes para os seus discípulos e apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez. Ele realmente estava vivo e ele está vivo hoje. Ele é o único que deu a você a vida física e agora ele oferece a sua vida eterna. Ele quer lhe dar esperança todos os dias. E eternamente. Pense comigo e fale comigo. Jesus dá vida. Jesus dá esperança. Essa é a verdadeira história da Páscoa. Coelhos e ovos podem até ser divertidos, mas a verdadeira razão de celebrar a Páscoa é que Jesus voltou a viver para dar vida e esperança. Se você acredita, isto é, se você confia totalmente que Jesus é poderoso para salvá-lo, ele lhe dará vida com ele agora e para sempre. A Bíblia diz que todo aquele que confia em Jesus receberá a vida eterna. Vida eterna significa que você viverá para sempre com Deus, mesmo depois que morrer. Mas também é uma vida que começa agora mesmo. Jesus estará com você e vai ajudar você, principalmente ajudar você a viver para agradar e obedecer a Deus. Ele lhe dá esperança. Deus tem um plano bom e agradável e perfeito para a sua vida. Você quer, de livre e espontânea vontade, dar as costas ao pecado e confiar em Jesus hoje para ser salvo? Fale com Deus em oração. Confesse a Ele o seu pecado e entregue o seu coração a Jesus. Se você tiver dúvida, pode me procurar ou procurar o pastor para que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas quero também falar com você que já tem o Senhor Jesus no seu coração. Se Ele já é o seu Salvador, quando você creu em Jesus como seu Salvador, Ele deu uma nova vida para você viver com Ele. Porque Jesus dá a vida. E essa nova vida, você pode livrar-se do poder do pecado. E o pecado não tem mais domínio sobre você. Agora você está livre para viver o tipo de vida que Deus quer para você. E essa nova vida com Deus é a melhor vida que você pode ter. Porque Deus sabe o que você precisa e Ele tem o melhor para você, para cuidar de você da melhor maneira. E é bom lembrar que quando você morrer, você vai viver com Deus para sempre. Mas você precisa se lembrar que a vida com Deus também é agora e aqui neste mundo. Ele está sempre com você e vai ajudá-lo a vencer do pecado. Ele lhe dá esperança de que é o único com quem você pode contar. Ele nunca vai te deixar,
Jesus da esperança. Separe alguns minutos hoje para agradecer a Jesus pela vida e a esperança que Ele lhe deu. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa e que Deus nos abençoe. Amém. Já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Senhor ressurgiu para o céu, Ele subiu, já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Jesus ressurgiu para o céu, Ele subiu, já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Deus, nós agradecemos porque temos vida em Jesus, porque Ele é a nossa esperança, porque Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, venceu a morte por nós. Agradecemos porque Jesus é a nossa Páscoa, porque o Senhor tem nos amado a cada dia. Que o Senhor abençoe cada criança, abençoe todas as suas famílias. No nome de Jesus. Amém. João 11:25 nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus disse essas palavras para a irmã de Lázaro, Marta, depois da morte do seu irmão. Ele disse para Marta, mas ele está dizendo para você hoje. Ele disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição significa voltar a viver. Quando Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, Ele estava dizendo que Ele é o doador de toda a vida. Ele é o único que tem poder sobre a vida e a morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, quer dizer que quem crer, quem confiar em Jesus como Salvador, viverá eternamente com Ele. Isso significa que depois da morte, você viverá para sempre com Deus, lá no céu. Mas esta vida é mais do que a vida após a morte. Quando você crê em Jesus, Ele dá vida dele para você agora mesmo. Ele está sempre com aqueles que creram nele. E Ele tem um plano para a sua vida. Ele dá o poder para vencer o pecado. Se você ainda não creu em Jesus, Ele oferece vida para você aqui e para sempre. O seu pecado separa de Deus e da vida que Deus tem para você. Mas quando você crê em Jesus, Ele perdoa o seu pecado. Ele dá uma nova vida. Hoje você pode crer em Jesus como seu Salvador do seu pecado. E se você já creu em Jesus, Ele lhe deu vida com Ele, agora e para sempre. Jesus dá vida, Jesus dá esperança. Confie nele e guarde no seu coração esse versículo, João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Ele vive, vive, vive. Ele vive, ele vive. Ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo e para sempre eternamente. Ele vive, vive, vive. Ele vive,
Ele vive, foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para